Prontinho. Iniciei aqui a gravação. Exatamente, Letícia, bem por aí mesmo, tá? Bom dia aos que chegaram depois. Eu vou explicar aqui a razão de ter escolhido algumas páginas. Vocês já devem ter percebido, desde que a gente começou com essas aulas, né, remotas, essas aulas online, vocês perceberam que sempre tem alguma atividade assim, discuta com o seu colega e anote. Discuta com o seu colega e passe para a turma. Tem muita atividade que é oral, é para ser feita assim no momento de discussão, que aqui algumas coisas a gente ainda conseguiu fazer, né? A gente chegou a fazer até teatro aqui no online. Algumas coisas nós conseguimos fazer, mas não tudo. Então, para que vocês... E sempre recebo mensagem assim, sempre que eu passo atividade, eu recebo mensagem assim, tia, para fazer tal página, melhor do que Shakespeare nos conhecessem. Já pensou? Ah, menino, Shakespeare conhecesse a gente? Seria um sucesso! Sucesso! Na hora! Imagina, bobagem. Então, sempre tem algum aluno que pergunta assim, é para fazer tal exercício? É para fazer tal exercício? Então, o que eu fiz? Assim como a Lei colocou ali para mim, eu escolhi os mais relevantes, exatamente isso. Escolhi os mais relevantes. Às vezes parece assim, quando a gente fala relevante, olha só, né, professora de redação, a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras. Dá a impressão que, se eu escolho estes e falo que estes são relevantes, é como se os outros não tivessem nenhuma importância. Não é isso. Não é isso. Os outros são importantes também. Eu até sugiro que vocês deem uma olhada, leiam, até tentem fazer mesmo que oralmente. Se perceberem assim, nossa, isso é uma atividade que eu não conseguiria resolver nunca, manda mensagem para mim, me pergunta. Então, não é relevância no sentido assim, este é importante, os outros não têm importância nenhuma, tá? Não. É relevância no momento em que nós estamos vivendo aqui, com o que a gente tem disponível agora, entendeu? É uma questão de adaptação, viu? Então, eu escolhi aqueles assim. Estes aqui a gente tem que discutir, tá? A gente tem que discutir. A gente não pode passar pelo sétimo sem ver estas questões. Então, eu escolhi pensando nesse sentido, tá certo? O que vier além disso é lucro pra gente. Mas esse daqui a gente vai falar. Então, foi nesse sentido. E foram essas páginas aí que eu coloquei para vocês, certo? Então, hoje o que eu vou fazer? Vou passando por estas páginas. Vou passando por elas, explicando, não vou dar resposta, não vou corrigir, porque o exercício é para ser feito esta semana ainda, né? Então, eu vou discutindo. Se por acaso você já enviou a atividade, não tem problema não, tá? Eu enviei, mas eu vi que não tem problema não, tá certo? E a gente vai, então, passando essas páginas e eu vou explicando. Bom, antes de iniciar especificamente o conteúdo, eu não queria deixar de falar de um fato que vocês devem ter lido ontem, ter visto bastante, e que influencia a área de português de linguagem de certa maneira, que foi o falecimento do autor da Mafalda. E eu quis falar com vocês porque nós vimos quadrinhos aqui, né? A gente viu quadrinhos e ontem faleceu o autor da personagem de quadrinhos, arrisco dizer, mais famosa do mundo, né? Mais famosa do mundo, a Mafalda. E porque eu quero... Pois é. Ele já estava, assim, bem doente há um tempo já, né? Mas o que eu queria que explicasse para vocês é isso. Mafalda é uma personagem muito importante. Sempre que vocês... Procurem sempre ler as tirinhas da Mafalda,
e procurem sempre refletir sobre a tirinha da Mafalda, tá? A Mafalda, olha que coincidência mais louca, assim. Anteontem, dia 29 de setembro, foi aniversário de criação da Mafalda. Sempre está nas provas de português, verdade. Sempre. Professor de português adora. Cai muito no Enem, viu? Cai muito tirinha da Mafalda. E aí, Paulinha, olha que louco, gente. Anteontem, dia 29 de setembro, a personagem Mafalda fez 56 anos. 56 anos existe essa personagem. Fez aniversário de criação dela anteontem, dia 29 de setembro. Dia 30 de setembro, um dia depois dela fazer 56 anos, o criador dela, o Quino, que é um argentino, faleceu. Tá vendo, Paulinha? E sabe o que é mais louco? Sabe quando o Quino parou de produzir a Mafalda? Parou, assim, chegou um ano que ele falou bem assim, não, eu não vou mais produzir nenhuma tirinha da Mafalda de agora em diante. Ele fez isso, gente, em 1972. Isto significa que todas essas tirinhas que a gente vê do Quino foram produzidas antes de 1972. E aí vocês percebem que as tirinhas são super atuais. Super atuais. A gente lê uma tirinha da Mafalda e parece que ela foi produzida ontem, de tão atual que ela é. Isso é uma obra, gente. Isso é uma grande obra. Quando a gente vê, por exemplo, o Shakespeare, por exemplo, que o Yarn falou aqui, quando a gente vê uma obra de Shakespeare que foi escrita há séculos, sabe? Quando a gente vê uma obra de Camões, de Machado de Assis, uma tirinha da Mafalda, essas coisas escritas há anos, décadas, séculos, e elas permanecem, a gente percebe aí a qualidade da obra. E a gente não pode passar desapercebido por nada disso. Virou uma cultura. Então a gente não pode passar desapercebido. Então, meus queridos, sempre topou com uma tirinha da Mafalda? Olha, Mafalda, preste atenção, observe o que ela está discutindo. Não precisa concordar. Não precisa. A gente não precisa concordar com as obras literárias. A gente precisa entender e refletir sobre elas. Tá certo? Só tem falado disso. Sim, aí, até vou falar. Porque a gente lembra, a gente leu aqui a entrevista com Maurício de Souza, né? A gente leu na semana passada a entrevista com Maurício de Souza. E o Maurício de Souza tem a Mônica. Em diversos momentos já, o Maurício fez a junção, sabe? Ele fez assim a Mônica e a Mafalda junto. E ontem ele publicou uma muito lindinha que era a Mônica abraçando a Mafalda. Que lindo. E tem outra também, sabe, meninos? Procurem o Armandinho. Armandinho é a versão brasileira da Mafalda. A Mafalda é argentina, tá? A gente lê as tirinhas em português traduzidas. Mafalda é traduzida em diversas línguas, gente. O Armandinho não, ele é uma criação brasileira. É um menininho de cabelo azul que tem um sapo de estimação. Não cantor, não. É uma tirinha, ele tem um cabelo azul e ele tem um sapo de estimação. Talvez vocês já tenham visto aí em alguma coisa na internet. Ele é a versão brasileira da Mafalda. E o autor do Armandinho fez uma charge também muito fofa, que é a Mafalda sentadinha assim numa cadeira e o Armandinho do lado consolando ela. E é engraçado, né, que parece assim, esses personagens parecem que ganham vida, né?
parece que ganham vida, que são pessoas assim que a gente conhece realmente, certo? Então, meninos, sempre prestem atenção, sabe? Não tomem assim, tirinha, não vai me acrescentar em nada. Não. O interessante é isso, ao mesmo tempo que ela diverte você, é um texto rápido de ser lido, é um texto fácil de ser lido, é um texto que te traz conhecimento, é um texto que te traz informação, que te traz reflexão. Usem sempre muito tirinhas e charges com esse sentido, tá certo? E observem bem, tem saído tirinhas maravilhosas com a Mafalda e com o Kim, ok? Pois bem, da nossa apostila, o que nós temos? Temos aí duas unidades, uma de entrevista e outra de resenha. Entrevista, a gente, inclusive, leu a entrevista com Maurício de Souza, discutimos isso. Entrevista é um tipo de texto muito específico, já falamos até bastante sobre ele, sobre esse gênero. Isso, é verdade, né? E resenha, unidade 2. Resenha, breve visão panorâmica de um produto cultural. Tá, produto cultural, o que ele quer dizer com isso? O que é um produto cultural? Um filme, um livro, uma música. E aí o que é a resenha? A avaliação, a visão deste produto, certo? A visão deste produto. Então hoje a gente vai discutir algumas coisas assim, e como funciona uma resenha, como produz uma resenha, tá? Indiretamente vocês fazem resenha quando vocês chegam para alguém e vão convencer a pessoa a assistir um filme que vocês gostaram, ou assistir uma série, ou ler um livro, enfim, né? Você conta o resumo, mas você conta dando a sua opinião. É muito legal e tal. De certa maneira, você está fazendo uma resenha, não aquela coisa formal, trabalhada na palavra, mas enfim. Sim, então. Então, as pessoas usam, né, isso. Usam resenha com esse sentido, né? Fazer uma resenha, é fazer uma brincadeira, fazer uma bagunça. É um outro sentido da palavra. Existe isso sim. Mas aí, Matheus, é isso. A resenha nesse sentido da bagunça, da brincadeira, não é o sentido real, né? É um outro sentido, tá? É uma gíria, assim, definindo a grosso modo, seria uma gíria. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma piada, vamos fazer uma resenha. A resenha que a gente tem aqui é um gênero textual. É um texto que tem por objetivo apresentar a visão de alguém a respeito de um produto. A resenha, ela fica se contrapondo ao resumo. Então, eu tenho resumo e resenha. Qual a diferença dos dois? Grosso modo também, gente. A resenha é o resumo com opinião. Entendeu? Quando você faz um resumo de algo, se o professor chegar para você e falar assim, qualquer professor de geografia, professor de história, filosofia, se ele chegar para você e falar bem assim, faça o resumo do capítulo tal. Ele não quer a sua opinião. Você vai colocar as informações principais sem colocar a sua opinião. Se o professor pedir uma resenha, você vai fazer o resumo, você vai colocar isso com objetividade, exatamente. Você vai colocar as informações pessoais não, as informações principais e em cima delas colocar a sua análise, o ponto de vista. Mesmo que, vou ensinar uma coisinha aqui para vocês. A gente não vai, vocês não vão nunca, hein? Nunca. Escutem isso da professora Fabrícia. Nunca num texto você vai escrever na minha opinião. Não. Apaguem a opinião da cabeça de vocês. Seríssimo. Seríssimo. Então, professora, o que eu posso fazer num lugar? Eu tenho que fazer uma resenha. Olha que coisa louca, vamos aprender. Eu tenho que fazer uma resenha e a resenha é a minha opinião. Mas eu não posso escrever a minha opinião. Muita gente aqui, tenho certeza, tá me colocando aqui no privado que faziam isso. Faziam.
passado. Não farão mais. O que vocês vão fazer? Pensa aqui com a professora. Se eu escrevo assim, vou colocar até no chat, tá? Ó, na minha opinião, na minha opinião, o filme foi muito interessante. Tá. Na minha opinião, opinião não é com P mudo, viu? Não é. Muita gente escreve opinião com P mudo. Não. Opinião tem um izinho ali. Na minha opinião, o filme foi muito interessante. Pois bem. Aí a professora fala, não escrevam mais na minha opinião. Não, gente, não. Aí, o que eu posso fazer no lugar? Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Ó, o filme foi muito interessante. Pronto. Quando você chega e fala que o filme foi muito interessante. Exatamente. Exatamente isso, Esther. Já não é? Se eu chego e falo, o filme foi muito interessante, já não é a minha opinião? Não precisa. Acaba sendo aquela história do entrar pra dentro e sair pra fora? Subir pra cima, descer pra baixo? Redundante? Né? Então, não tem necessidade. E outras coisas, quando você fala assim, olha a maneira como a gente coloca. A história se passa em um vilarejo. Pode ser isso. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Paulinha, acaba dando no mesmo, tá? Acaba dando a mesma coisa. Tá? Ó, a história se passa em um vilarejo. Tem alguma dessas palavras aí? Pode. Tem alguma dessas palavras aqui dessa minha frase? A história se passa em um vilarejo. Tem alguma coisa que seja minha opinião ou é só informação? A história se passa em só informação. Percebam? É uma história que se passa onde? Na cidade grande? Não, no vilarejo. Só tem informação. Então, aí seria um resumo. A história se passa no vilarejo com o personagem tal. Quero fazer uma resenha, quero colocar minha opinião ali, mas sem ficar na minha opinião. Eu acho que... Não. Aí eu falo assim, interessante história se passa em um agradável vilarejo. Ó, com duas palavrinhas eu coloquei minha opinião ali e não disse na minha opinião. O que eu fiz para colocar minha opinião? Coloquei 2 adjetivos: interessante e agradável. Adjetivos são palavras ótimas para você inserir a sua opinião numa informação. Gente, quando vocês estão lá na aula de língua portuguesa estudando adjetivo, fiquem prestando atenção nisso. O adjetivo é ótimo. Vocês vão colocando adjetivos ali. O filme foi muito interessante. Interessante é adjetivo. Então eu vou inserindo adjetivos para colocar a minha opinião e transformar em uma resenha. Estão estudando? Ótimo, então estuda já. Estão estudando adjetivo? Cada exercício, então, fique prestando atenção. Como que o adjetivo foi utilizado, tipos de adjetivo que a gente pode colocar. Adjetivos são fantásticos para você inserir a sua opinião no texto. Pode lembrar. São fantásticos. Só de ir colocando, entendeu? E aí a gente transforma um resumo em uma resenha. Se a resenha é apresentar a minha visão, quando eu coloco um agradável vilarejo ou um assombroso vilarejo, olha como muda, gente.
Olha como já muda a visão do vilarejo. A história se passa em um agradável vilarejo. A história se passa em um assombroso vilarejo. Não muda completamente a visão que a gente vai ter do vilarejo? Inclusive, a visão que a gente vai ter da história? Não muda? Então vejam a importância que um adjetivo pode dar no texto. Advérbio também. Colocaram aqui no privado também. Advérbio também. Ótimo para isso. Veja bem, então colocou aí advérbio. Eu digo assim, numa narração, ele andava pela sala. Só informação, concorda? Ele andava pela sala. Só informação. Aí eu chego e coloco assim, ele andava vagarosamente pela sala. Minha gente, já fica um clima da coisa. Vagarosamente é um advérbio de modo. Modo como ele andava. Vagarosamente é bem devagar. Vagarosamente, bem devagar. Então, veja a diferença entre ele andava pela sala, ele andava vagarosamente pela sala. Já dá, né? E aí um suspensezinho aí. Uhum. Ele andava tristemente pela sala. Tristemente é um advérbio de modo. O modo como ele está já dá outro sentido pelo texto. Ele andava, o contrário, rapidamente pela sala. Estão percebendo como eu vou mudando uma palavrinha? Estão percebendo como a gente vai mudando uma palavrinha e todo o sentido do texto vai mudando? Né? O texto fica mais leve, fica mais pesado, fica mais alegre, mais sombrio com as palavrinhas que a gente vai inserindo ali na informação. Entendeu? Então, gente, adjetivos e advérbios são incríveis para fazer isso no texto de vocês. Qualquer texto, serve para resenha, serve para crônica, serve para conto. Qualquer tipo de texto, ouviu? Então, tá lá com a professora Carla estudando adjetivo e advérbio. Fiquem atentos a isso, observem os adjetivos. Quando estiverem lendo um texto qualquer, observe o adjetivo e o advérbio que o autor usou, viu? Não passem desapercebidos por eles não são colocados de maneira desapercebida no texto de qualquer maneira. Eles são pensados, então pense sobre eles também, tá certo? Então, essas coisinhas vão fazendo com que a gente saia de um resumo e entre numa resenha. Tá? Porque a resenha é essa nossa opinião. Pelo que é isso, Esther? Obrigada, Tomara. Obrigada, Esther. Então, vão percebendo essas coisinhas, tá? Então, essa parte está clara, a diferença de resumo e resenha. Resumo não tem sua... Resumo não é o conteúdo aqui não, gente. Eu tô falando de resumo para você entender comparando. Acho que a gente entende bem os textos quando a gente compara um texto com outro, né? Então, eu entendo melhor resenha quando eu vejo que o resumo é sem opinião. E a resenha tem a opinião. Tranquilo aí? Pergunta, alguma coisa? Dúvida? Não? Então, a primeira página que eu passei, as primeiras páginas foram as páginas 19. Exatamente. Resumo, objetividade, resenha, subjetividade. Isso, garoto. Coloca para todo mundo aí, Arlen. Ficou bem legal. Coloca para todo mundo. Isso aí. Viu aí, pessoal? Resumo, objetividade. Resenha, subjetividade. Aí, vejam só
uma diferença. Por exemplo, um filme vai ser lançado. Um filme vai ser lançado. Aí as pessoas vão fazer resenha. Normalmente se faz resenha. Plataformas como essas plataformas de streams, né, de filme, elas não deveriam apresentar resenha. Elas deveriam apresentar só resumo. Porque ela não tem que passar a análise dela pra gente. A gente é que tem que decidir. Mas a gente acaba encontrando. Às vezes a gente lê o resuminho lá do filme, né, na plataforma e a gente acaba encontrando opinião. Eu acho que não deveria, mas enfim. Então, vamos lá na página 19 para eu explicar para vocês o que tem, viu? 19 e 20. Depois a 25, a 33 eu pedi só a questão 9 e a 37. Aqui, meninos, vou repetir o que eu falei no início. Eu não vou passar por exercício agora, eu não vou corrigir exercício agora, porque tem gente que não me enviou ainda. Eu vou discutir, fazer umas explicações. Aqui, por exemplo, como vocês vão ler, vão fazer atividade com entrevista com a Thalita Rebouças, eu queria falar um pouquinho sobre ela. Vocês sabem quem ela é? Tudo bem, Lê. Vocês sabem quem é a Thalita, né? Claro, nossa, me senti. Desculpa aí. Então, a biografia dela aí, tá do ladinho aqui, a biografia dela. Ela é muito linda, né? Já é tão bonita. Acho ela muito bonita. A escritora nasceu em 1974 e desde criança demonstrou interesse por escrever histórias. Fã de Maurício de Souza, Thalita já publicou várias obras para o público infanto-juvenil, tendo ultrapassado a marca de 1 milhão de livros vendidos. Ela hoje, me digam vocês são melhores nisso do que eu. Ela apresenta algum daqueles programas de cantor, não apresenta? Eu sou péssima com coisas de TV, gente. Por isso que eu disse que vocês são melhores do que eu. Porque assim, eu só conheço a Thalita como escritora. The Voice, né? Ah, tá. The Voice Kids. Ah, tá. Eu só conheço a Thalita como escritora, né? Ela faz livros infantis, infantos-juvenis, ela tem muito essa coisa de falar com adolescentes. Ela se tornou conhecida com estes livros para adolescente. E há pouco tempo eu vi alguma coisa que ela estava apresentando um desses programas de música, mas como eu não assisto, então não sabia exatamente qual. Mas The Voice que então. Aí pessoas, aqui vai ter uma entrevista com ela, a gente não vai fazer leitura agora não, tá? Vocês vão fazer para a atividade. Então, ela faz muitos os livros dela são assim, bem com questões da adolescência. E aqui na entrevista ela vai falando que ela já não começou, né? Ela trabalhava como escritora paralela ao trabalho dela até o momento que ela conseguiu viver somente com o trabalho. Somente não, porque é muita coisa, né, gente? Viver com o trabalho de escritora e agora apresentadora, né? Então vai ter o texto aqui, vocês vão lendo, para depois fazer. Eu não vou passar agora. Certo? Então, estas páginas aí são as páginas 19 e 20 que vocês farão aí o exercício, a interpretação de texto da entrevista com a Thalita. Dessa parte, querem tirar alguma dúvida, mesmo que antes assim? Alguma coisa? É assim como a gente fez a leitura lá da entrevista com Maurício de Souza, a gente fez na semana passada, agora a entrevista com a Thalita, ok? E aí a página seguinte que eu pedi foi a página 25. Carregando. Vamos. 25 vai pedir para você fazer uma resenha. Vamos ver aqui.
Esse aqui é curtinho, dá pra gente ler. O que eu fiz? O meu fica tudo na frente aqui, gente. Ui, ui. Olha só. Pegaram aí na 25? Pode acompanhar aqui na projeção também. Leia e aprecie o texto a seguir, que apresenta os comentários de uma jovem leitora. Compartilhe com o colega suas descobertas. Este daqui vai servir como um modelo para você fazer a sua resenha. O que acabei de ler. Para Júlia, o livro que ela leu recentemente não agradaria a maioria de suas amigas. O Velho e o Mar. Bertrand Brasil é a editora, viu? Custou R$32. Do norte-americano Ernest Hemingway. A gente falou sobre... Não foi na turma de vocês não, né? Que tinha o Velho e o Mar. Não, tinha uma apostila. Não, tem problema. Vai, depois você confere se tá tudo tranquilo. Gente, este livro é um livro bem interessante. Quando ela já começa falando não agradaria a maioria de suas amigas, é porque é um livro bem complexo. É um livro bem complexo. Ele é do Ernest Hemingway. Não é infantil. Não mesmo, Velho Mar não é um livro infantil. O livro é muito legal, mas um pouco parado, porque ele, o velho, está sempre no mar tentando pegar o peixe. Sabe qual é a história do velho mar? O velho vai pescar, ele pesca um peixe muito grande e ele não consegue, de início, colocar esse peixe dentro do barco. Então ele fica dias numa luta com esse peixe preso, mas ele não consegue de verdade capturar esse peixe. Então o livro é bem lento mesmo, porque o livro ele faz com que a gente sinta aquilo que ele está sentindo, aqueles dias todos ali no mar, sozinho. Então, por isso que ela fala que é um pouco parado, né? Hemingway é um dos maiores escritores do século XX, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1954 e O Velho e o Mar é um de seus clássicos. O livro apresenta Santiago, que é um velho pescador que há dias não apanha um peixe. Só as específicas. Sozinho, ele se lança em alto mar e consegue fisgar um peixe enorme. Estava torcendo para ele conseguir pegar um peixe, conta Júlia. O livro passa uma mensagem: você nunca deve desistir, complementa a leitora. Apesar da aparente calmaria, ele tem partes emocionantes, segundo a garota. Um peixe pula ou aparece um tubarão. Então, ela foi dando as opiniões dela. Então, aqui na página 55, eu vou explicar. Você vai fazer esse daí. Escolha um livro que você tenha lido e escreva uma resenha sobre ele. Pode ser onde que você tenha gostado muito e queira compartilhar com os colegas, ou também pode ser onde que você não tenha gostado e queira expor sua opinião sobre ele. De qualquer forma, não se esqueça de que em uma resenha não basta você dizer que gostou ou não do livro, é preciso expor e justificar seu ponto de vista. É preciso você dizer por que você gostou ou por que você não gostou. Sua resenha vai integrar um painel. A gente não vai ter esse painel. Na próxima aula, quem quiser vai ler aqui. Tá? Porque ele fala que vai integrar um painel e tal. Não. Pode fazer só aqui. Na próxima aula, quem quiser vai ler. E uma coisa, eu vou abrir para vocês. Assim, você pode fazer de um livro ou você pode fazer de um filme. Painel, exatamente. Ou você pode fazer um filme, ou você pode fazer de uma série. Pode escolher um desses. Um livro, um filme ou uma série. Para poder fazer. E aí façam bem bonitinho. E quem quiser na próxima aula, lê para os colegas. Combinado? Certinho? Entenderam o que é para fazer? Então, fazer... É pequenininho, gente. É só esse espacinho aqui mesmo. Bem... Que aqui vai ficar... não, esse espaço está muito curto. Faça no caderno. Tá? Faça no caderno. Aí, quem for fazer no caderno, chega aqui
e escreve. A atividade está no caderno e faça lá. Certo? Alguma pergunta sobre isso? Pode ser. Tem as páginas também. Tem a página no caderno de atividade no final que você pode fazer. Exatamente. Tá? Pode fazer nessas páginas do caderno de atividade, sim, gente. As páginas são para vocês usarem mesmo. Tá? Depois, na página 33, eu pedi para fazer só o exercício 9. Né? Que é este daqui. Para você comparar e marcar. Vou passar rápido, porque senão os gaiatos vão copiar. Ou seja, na página... Mostrar agora. Na página 33 é para fazer só o exercício 9, só marcando ali. Ok? E a página 37... Práticas de reflexão da língua. Vou explicar aqui também. Tá? Este exercício é justamente para trabalhar a repetição do nosso texto. Então, como eu posso substituir algumas palavras? Vou deixar aqui no final para vocês não terem a respostinha. Vou só explicar. Peraí. Aqui. Oxente. Ou vai de mais, ou vai de menos. Aqui. Página 37 foi a última página que eu pedi. Para evitar repetições desnecessárias e facilitar o entendimento do texto, recorre-se a diferentes mecanismos, como a substituição e a omissão de palavras e a retomada de ideias. Observe um exemplo de que forma isso ocorre. Ou seja, um texto que repete muito as palavras, texto que não fica legal para a pessoa ler. Não fica. A gente tem que sempre pensar o seguinte: eu gostaria de ler esse texto que eu estou escrevendo? Este texto prenderia a minha atenção? E repetição torna um texto cansativo, certo? E demonstra que você não tem muito vocabulário, que você não tem muita informação. O que a gente pode fazer para eliminar termos desnecessários? Às vezes só tirar fora, só tirar, né? Igual eu mostrei ali com na minha opinião. Vocês viram, nem precisava substituir por nada. Nem precisava substituir, era só tirar. Às vezes, eu coloco um sinônimo. Ou eu coloco uma referência. Por exemplo, Fabrisa é a professora do Colégio Castro Alves. Fabrisa. Esta professora dará aula para o Fundamental 2 e o médio. Esta professora substituindo Fabrisa. Ou ela trabalha com as turmas do Fundamental 2 e médio. Ela. Então, tem uma série de palavrinhas. Outra classe gramatical, se já não estudaram, quando estiverem estudando, prestem muita atenção, porque elas são incríveis na produção de texto. Pronome. Os pronomes todos, gente, porque a gente tem pronomes pessoais, ele, ela, substituindo uma palavra para eu não precisar repetir a palavra. Pronomes demonstrativos, este, esta, isto, também, para eu não precisar substituir. Pronomes relativos, eu nasci na cidade, essa é a cidade. A cidade em que substituindo. Então, pronomes também são classes gramaticais incríveis para você trabalhar a questão do seu texto sem ficar repetindo. Fora isso, a gente tem sinônimos, outras palavras, enfim. Então, essa prática de reflexão da língua aqui vai ser sobre isso.
tá? Vai ser para você treinar a escrita do seu texto, eliminando repetições desnecessárias. Às vezes, a repetição é proposital. Tem gente que gosta de escrever um texto e reforçar uma ideia, então fica repetindo, propositalmente repetindo aquela informação. Aí é uma coisa, é diferente. Foi um recurso criativo, foi de propósito. Agora, quando não é algo de propósito, a repetição é um erro, ela indica pobreza de vocabulário, pobreza de conhecimento. Por isso a leitura ajuda muito a gente, sabe? A leitura ajuda a gente a ampliar o nosso vocabulário. Certo, meninos? Alguma dúvida aí da questão das atividades? Então, essas atividades que vocês vão fazer para me enviar. Ok? No mais, vamos encerrando por aqui. Já estamos caminhando para o final. Fico até o sistema cair, mas a gente já libera aqui, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelas participações, adoro as participações de vocês. Até semana que vem, tenham um ótimo final de semana, beijo grande para vocês. Tchau, tchau.